há duas maneiras de você viver. Há duas maneiras, todos nós outros, de viver. Você pode viver tomando decisões de sua cabeça, a sua maneira, como lhe gusta, como lhe conviene. Seja como seja, não vou entrar em detalhes, porque cada um teve uma educação, cada um tem uma mentalidade, mas é um hecho. Você pode tomar decisões, a vida pode ser conduzida, sua vida pode ser conduzida, guiada de uma das duas maneiras: por conta própria, sou assim, me gusta assim, creio assim, assim que eu hago assim. Bueno, ojo, porque Jesus deixa claro que nós somos humanos, e como seres humanos temos que estar abertos a aprender, a cambiar, a melhorar, a aprender com nossos próprios erros, aprender com os erros de los demás. O Senhor Jesus ensina isto, porque em nós não há perfeição. Quando o homem pecou deliberadamente, porque Deus nunca obrigou o ser humano e nunca obrigará o ser humano a obedecê-lo, amá-lo, reverenciá-lo como Criador, Padre Celestial e Senhor de sua vida, o pecado entrou à sangue humana. O pecado, a desobediência contaminou a sangue humana no sentido de pecado. O homem se volveu pecaminoso. Nós hemos heredado o pecado de nossos padres, que heredou de seus antepassados, que por sua vez heredaram de Adão e Eva, nossos padres. Verdade? Todos nós vinimos ao mundo por meio de Adão e Eva. O bispo, não houve o dilúvio, sim, pero Deus salvou a Noé, a sua esposa, a seus filhos e nueras, e os animais que hoje nós temos, os seres vivos. É decir, Deus deu a oportunidade, pero o pecado sigue reinando em nós. Me refiro à natureza, que significa dizer o origen de la maldade, de la malícia, del egoísmo, de la violência, de la imoralidade, de la mentira, del rencor, de la duda, de la ingratitude. Todo esto contamina o caráter e, consequentemente, prejudica a vida matrimonial, familiar, física, social e espiritual, porque a raiz é espiritual. Se você não pega com os olhos, pega com a boca. Se você não pega com a boca, pega com o ouído, dando ouídos ou crescendo em palavras enganosas. Se não pega com o ouído, pega com as mãos. Se não pecamos com as mãos, com algo que hacemos, pecamos com o coração, com algo que sentimos ou nutrimos adentro nosso. Se não pecamos com o coração, pecamos com os pés, andando ou dando passos indevidos, ou andando com quem não devemos, ou em lugares indevidos. Bueno, escute-me, por favor. Nós sempre pecamos, pero quando nós, a exemplo de lo que cantávamos, somos redimidos, é dizer, somos perdonados por Jesus, que morreu por nós, su sangue que foi derramado na cruz, lava quê? Lava nossa sangue. Pero bispo, como foi? Eu não recebi nenhuma transfusão. Onde eu la recebo? Você la recebe quando é bautizado em las águas, sepultando a velha vida, reconhecendo que este trauma, esta bronca, esta soberbia, esta ingratitude, este caráter possessivo, enganador, ou violento, ou incrédulo, ou fanático, veja, el abanico é largo. Me hago entender? Quando você se bautiza nas águas, esta vieja criatura já não existe mais. Sigue com o mesmo corpo, pero agora lavado em la sangre de Jesus. Foi por isso que Jesus, o Messias, tinha que vir. As profecias diziam que ele tinha que vir e morrer por nós como o Cordeiro de Deus, perfeito, que quita o pecado do mundo. Vocês se acordam, permisso, quando Adão e Eva pecaram? Se acordam? Nós não estávamos allá, mas sabemos, através da Bíblia Sagrada, que eles que fizeram. Eles se buscaram cobrir sua desnudez com honras, verdade? De palmeira, verdade?
não me acordo em castelhano como se disse, pero intentou encobrir sua desnudez. Eles não sabiam que estavam desnudos. Ele disse, não havia maldade, não havia pecado. Pero quando pecaram, desobedecendo a palavra de Deus, seguindo sua própria, pode volver a pôr a placa, por favor? Em Gênesis. O que passou? Eles se quedaram avergonçados um do outro. E aí buscaram fazer uma roupa, que não era uma roupa, foi fatal. Imagine-se como não saiu esta roupa. E aí que passou? Deus barrou e se isso de tonto, entre comillas, e perguntava, Adão, onde estás? Deus já lo sabia de todo, pero Deus é tão misericordioso e paciente, que sabe que nós outros temos tendência, como seres humanos, a fazer as coisas a nossa própria conta, a nossa maneira. E ele então disse, eu me escondi. Por que te escondiste? Porque estávamos desnudos, pero quem te digo que estavas desnudo? É decir, Deus sempre trabalha com a inteligência. Deus hace perguntas para que nós outros contestemos, porque quando você contesta, você é obrigado a quê? A pensar, a refletir, reaccionar, pensar, analisar. Deus é um ser sumamente inteligente, e Ele quer que seus filhos também o adorem e o busquem de maneira inteligente. Por que eu estou falando todo isto? Porque, apenas concluindo, por favor, tenha paciência. Deus então agarrou um animal, um cordeiro que simbolizaria quem? O Messias, o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Incluso foi a afirmação de Juan Bautista, que preparou o caminho para o Messias, para cumprir-se também as profecias, que uma voz no deserto clamaria, chamaria as pessoas ao arrependimento. E quando vino Jesus, ele disse, aí está o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. E o bautizou em las águas, não porque ele não necessitava, senão para cumprir as profecias. Jesus deveria deixar exemplo para nós outros em todo. E ele se submeteu a bautizar-se em las águas sem necessidade, para que nós outros o hiciéramos também. E então a sangre do Cordeiro de Deus é que quita o pecado do mundo. Ô bispo, por que estás falando tudo isto? Vas a saber a hora. Tem aí a Bíblia aberta em Hebreus capítulo 10? Por favor, versículo, 38. Mas mi justo vivirá por la fé. Pare aí. Em outras palavras, a vida está ligada diretamente à la fé. Sem fé não há vida. A pessoa pode ter boas intenções, bienes, formação, educação, família, pode ter religião, política, igreja, amigos, pode ter todo, mas se não tem fé, não há vida. A fé é que produz vida. Que fé? Fé não é religião, fé não é algo, alguém. Fé é a obediência à palavra. Quando eu obedeço à palavra de Deus, eu estou materializando a fé. A fé é abstrata, mas quando eu la obedeço, a exemplo de los discípulos, que primeiramente echaram a rede a sua própria maneira, enfrentaram aquela necessidade física, pero a sua maneira, e passaram toda a noite, e o resultado foi cansaço, irritação, excusas, e falta a quarta coisa. Qual foi? Vergüenza. Estavam avergonçados. Esse é o resultado. Pero eram discípulos e de Jesus. Pero porque não usaram a fé basada na palavra de Deus, pero em sua capacidade, em sua força, porque eles eram pescadores experts. Eles eram especialistas em pesca. Pero a hora com Deus, fíjese, é distinto. Você não pode actuar a sua maneira, porque isso lhe vai produzir irritação, cansaço,
vai produzir excusas e, por último, vergonha. Você se quer avergonçado. Caramba, que testemunho tenho eu, que exemplo he sido eu, que superação he tenido, já seja de espiritual, ou familiar, ou profissional. Por isso que o justo não é o religioso, justo é aquele que vive por sua fé. Viver por la fé é não depender de nadie, senão de Deus e de sua própria fé. Assim que eu não espero por pastores, eu não espero por políticos, eu não espero por amigos, eu não espero por nadie. Eu espero solo por Deus e por mim mesmo. É óbvio que mensagem como esse não agrada a muitos que lhe gustam manipular as pessoas, pero é a palavra que nos hace livre. Palavra de Deus. Mi justo vive por sua fé. Não é sectário, não é fanático, não é religioso, não é acomodado, não é uma pessoa que queda esperando que outros hagam por ele o que ele tem que fazer por si mesmo. E então dijo Deus: porque mi justo vivirá por sua fé? E se retrocede, é dizer, se ele duda, se ele se põe a dar excusa, se ele se entrega ao cansancio, mi alma no original é o coração, é o centro da vida. Mi alma ou mi coração, disse aí, não se complacerá com ele. É dizer, Deus não tem alegria, o coração de Deus não se alegra com os que são inconstantes. Vou, não vou, creio, não creio, sim, não sei assim. Por quê? Porque assim como fuiste, vou, não vou, creio, não creio, sim, não, pode ser, vou, sim, creio, assim de simples, não complique, é o que Deus está falando. Então, a segunda maneira que você e eu podemos viver, por favor, guiados por la palavra do Senhor Jesus. Quando somos guiados por la palavra do Senhor Jesus, então eu exercito a fé. E a fé não tem nada a ver com emoção, com ou sem vontade, com ou sem ganas, sentindo ou não, eu lo hago, obedeço, oro, trabalho, inverto em mim, dou atenção à minha família, cuido de minha alma. É dizer, reconozco meus errores, aprendo com eles e aprendo com os errores de los demás. Consequentemente, está escrito aí, pero nosotros, versículo 39, por favor. Leia, por favor, o que disse. De los que retroceden para a perdição, sino de los que tienen fé para la preservação del alma. Em outras palavras, os que retrocedem, por favor, escute-me, jovem, senhora, senhor. Todo na vida tem início, médio e fim. Se seu papá, sua mamá não lhe falou sobre isto, que seguramente já lo hizo, pero entrou por um ouvido e saiu por el outro, eu quero dizer que seu papá, sua mamá lhe dijo, lhe deu o secreto do êxito, da superação, da madurez. Tudo o que iniciamos tem que ser concluído, e não é da noite à manhã. Por isso está escrito aí, nós outros iniciamos, te iniciou bem, um propósito, um estudo, sabe, uma carreira, um negócio, não sei, um noviazgo ou seu próprio matrimônio, é um processo, iniciou, vai surgir dificuldades? Sim. Vai haver problemas? Sim. Vai haver decepções? Sim. Pero isso não é para que você desista, não é para que você retroceda, não é para que você abra mano ou eche fuera seus valores, ou quede esperando que os outros hagam o que você tem que fazer. O que é que você tem que fazer? Não retroceda, avance. Qual é o contrário de retroceder, senhores? Qual é o contrário de retroceder? Avance. Não retroceda, avance. Vamos, adelante, um passo mais. É assim a vida com Deus, é assim a vida de todos os homens e mulheres que superaram e alcançaram seus objetivos em la vida espiritual, social. Assim que ele disse, o próprio Deus, pero nós outros não somos de los que
retrocedem para a perdição, sino de los que têm fé, ¿ve? Eu tenho fé, você tem fé, para a preservação del alma. É decir, use sua fé para cuidar de lo mais importante, que é sua alma. Se você la usa para cuidar de sua alma, você não vai usá-la para superar os desafios ou problemas familiares? Certamente que sim. Você não vai usá-la para superar os problemas ou desafios sociais, nacionais? Me explico, sim ou não? Claro que sim. Se você usa sua fé para cuidar e superar a necessidade de sua alma, você não vai lutar para superar os problemas matrimoniais, ou de saúde, ou econômico? Claro que sim. E aí está o segredo. Se você cuida de lo mais importante, você não vai abrir mão de los direitos que você tem, de realizar pescas milagrosas, não por sua capacidade, senão por se sujetar à palavra e direção de Deus. Amém?